tem Amazing Buck. Sim, eu não mando tão bem com inglês como você percebeu, então vou falar do jeito brasileirado aqui. O Incrível Buck. Se você nunca ouviu falar desse filme, parabéns. Você não gastou 1h15 da sua vida, igual a mim, vendo esse filme que vamos dizer que ele é meio peculiar. Meio não, inteiramente peculiar. Certamente, se você conseguiu ver a associação do título do filme, claramente lembramos logo do Incrível Hulk. E sim, esse filme é basicamente um Hulk 2, só que feito no quintal de casa com Windows 7. The Amazing Buck foi dirigido pelo diretor Lewis Schlossberg, nome esquisito da p***, em 2012. E que pasme, a ideia desse diretor era fazer um filme paródia de terror do Homem-Aranha protagonizado por uma mulher. Sim. E dessa ideia aí, ele falou: por que eu não pego e faço um filme do Incrível Hulk da Shopee? E saiu isso aí. What the hell? Bom, vocês devem estar se perguntando do porquê eu decidi colocar a gameplay do jogo do Incrível Hulk de PlayStation 2. Isso vem do fato de que esse filme consegue ter uma qualidade abaixo do que um jogo de Super Nintendo. E eu não tô nem zoando. O grande truque de mestre desse filme e a ideia brilhante desse diretor era fazer um filme inteiramente em fundo verde ou chroma key, já que não seria uma coisa para a época assim, um filme inteiramente feito no fundo verde. Só que o problema desse filme é que ele existe, o problema é em tudo dele. Vocês vão perceber ao decorrer das cenas que eu vou botar aqui. Eu não vou botar o filme em si, cenas inteiras do filme, porque eu tenho um certo medo. Por mais que esse filme esteja disponível no YouTube, eu não sei se esse diretor ou sei lá, quem gravou o filme, os donos dos direitos autorais do filme, realmente são essas produtoras que dão de maluco e dá strike qualquer um, mesmo o filme sendo uma merda e ninguém querendo ganhar dinheiro com isso. Durante as minhas pesquisas que eu tava fazendo para esse roteiro, eu achei uma das coisas que provavelmente explicam do porquê esse filme é o que é. A produção do roteiro foi de apenas 4 meses. Sim, eu demorei mais tempo para fazer um vídeo de iceberg totalmente zoeiro. Eu demorei em média 7 meses e o cara fizeram um roteiro para um filme de 1h e pouca em 4 meses. E os storyboards foram de 6 meses, o que não ajuda muito, né? Bom, o projeto foi licenciado e financiado pelo próprio diretor do filme. As filmagens principais custaram em média de $6.000, o que ocorreram em longos 5 dias. Bom, e o filme foi rodado num estúdio com tela verde na Califórnia. A mixagem de áudio custou em torno de $3.000, a correção de cor $1.000 e as outras coisas, efeitos e tal, foram $4.000 e foram destinados a efeitos especiais, softwares e composição do filme. Explica muita coisa. A trilha sonora desse filme é composta por Mark Daniel, que também apresenta músicas clássicas de compositores como Beethoven e essas músicas meio de desenhos antigos como Looney Tunes. Sim, eu dei Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia pra cá pro roteiro, porque eu me recusei a reescrever tudo isso do meu jeito, porque foda-se. Sim, se você percebeu e fez um cálculo básico, esse filme custou $14.000. Isso também explica muita coisa. Bom, o filme ele começa com uma cena que eu não faço a mínima ideia do porquê ela existe e do porquê isso vem primeiro no filme, que já é simplesmente um ladrão chega numa mulher que parece ser uma... como é que eu posso dizer? Uma funcionária noturna de ruas, se é que vocês me entendem, e simplesmente esse ladrão mata ela. Do nada. Bom, aí a estrela principal do filme, o Buck, ele surge do nada, o ladrão dá um tiro nele, ele faz um símbolo da união punhos cruzados, o Buck faz algumas coisas com ele e logo em seguida sai correndo dessa maneira aí que parece que tá desfilando e rebolando. Ah, eu também percebi que os barulhos do Buck andando parecem tambores por algum caralho de motivo. Bom, enquanto a polícia ou detetives não ficou muito bem, porque eles se vestem como investigadores, só que eles andam em viatura, sei lá, eles aparecem na cena do crime e acontece essa cena aí que eu ri.
Bom, cortando para 2 cientistas que estão fazendo testes em ratos, tentando criar uma espécie de soro que não fica muito claro sobre o que ele faz ou o que é. Só é dito que com os humanos eles poderiam viver durante vários anos, e também dá a eles habilidades especiais que, tipo assim, não se aprofundaram nem um pouco. O Hank é um dos cientistas que está nesse dilema genérico de todo o filme, genérico, em que uma pessoa está muito focada no trabalho genérico dela e acaba deixando toda a sua vida pessoal genérica de lado para viver apenas no seu trabalho genérico. Menos clique. Clique é legal. Esse soro é patenteado pelo governo e o general Darwin está responsável por supervisionar o projeto. Bom, e ironicamente ou propositalmente, genericamente, esse general é pai da namorada de Hank, Hannah, a quem o mesmo quer pedi-la em casamento. Só que ele mesmo acabou tomando um balde de água fria na cara, porque o pai dela diz que ele não queria um fracassado como genro e não dá permissão ou bênção, sei lá, para o casamento rolar. Já que o Hank ele tá muitos meses ou anos fazendo esse soro e ele só chega em resultados de merda. Então o cara falou assim, então merda, né? Como é que você vai dar filhos pra minha filha, sendo que tu não consegue fazer um sorinho? Porra. Cara, logo depois corta pra uma cena que, sério, eu não entendo do porquê eles botaram tanto efeitos especiais já pronto. E simplesmente para mostrar o grande vilão do filme, o Dr. Catlove. E que na apresentação do cara metem uma piada sobre o cara ser broxa. Bom, ele vendo isso, ele decidiu desintegrar um dos seus guardas, porque ele viu um deles zombar do nome dele, porque eu não entendi o trocadilho e sinceramente eu não quis pesquisar. Até que esse doutor aí leva a sua namorada, e que eu não fiz muita questão de pesquisar o nome dela, me desculpem, e começou a lançar foguetes em vários monumentos de referência pelo mundo, como as pirâmides e a ponte de São Francisco. Corta de novo pro Hank e Hannah em um parque de diversões. O Hank quer pedir a mão da Hannah em casamento mesmo sem o pai dela ter dado a permissão, já que a filha dele é como se fosse um patrimônio no nome dele. Só que ela mete um foda-se pro que o Hank vai falar e sai correndo pra montanha russa e goma desmiolada. Depois deles saírem do parque de diversões enquanto eles estavam em um trem, o Hank vai de novo tentar pedi-la em casamento, porém eles são assaltados e o ladrão leva a caixa com o anel de noivado. O Hank até tentou lutar contra o ladrão. O ladrão é foda. Contra o ladrão, só que sem sucesso. Cara, eu literalmente não me casaria com essa mulher, foi um aviso. O pai dela não quer. O cara tentou pedir a mão dela 3 vezes em casamento e não conseguiu. Eu desisti. Cara, só que aí corta pros dois em um carro, o que me deixa muito confuso. Já que a cena anterior eles estavam num trem e depois eles estavam no carro. Por que caralho o cara pegou um trem? Pra quê? Pra sair do parque de diversões e literalmente 2 ruas depois, num suposto estacionamento? Após o Hank deixar a Hannah em casa, eles começaram a brigar do nada no meio da rua. Rua entre aspas, né? Porque é tudo uma tela branca nessa porra. O motivo da briga foi extremamente genérico, porque o Hank falou que ia trabalhar durante a noite toda no tal soro e a Hannah não queria que ele fizesse isso, porque entre aspas, a saúde dele podia piorar. O Hank ignora e vai pro laboratório e finalmente ele consegue produzir um soro que funcionasse. Ele aplicou numa planta morta e bom, funcionou. Mas para ele não estava de bom tamanho? Claro que não. Ele simplesmente decidiu aplicar nele o soro totalmente experimental e aí surge o incrível Buck. E um detalhe, nisso já passaram mais de 30 minutos do filme, só com essa inserção de linguiça do Hank tentando pedir a Hannah em casamento. E se vocês lembram muito bem no começo do vídeo, eu falei que o filme inteiro tem 1h15, ou seja, tem menos de 50 minutos para desenvolverem uma trama aceitável. Um spoiler, não consegue. Bom, a gente tem de novo aquela cena do começo do filme onde o ladrão que mata a mulher era o mesmo que tinha roubado o Hank. E por ironia do destino, adivinha quem estava vendo tudo isso? Exatamente, o incrível fucking Buck. Bom, ele não perdeu a oportunidade, ele pega o ladrão e bota ele de menininha. Bom, ele não perdendo a oportunidade, ele vai lá e faz 5 vezes pior que o ladrão fez com ele e recupera o anel de noivado. Aí a gente entende do porquê que teve essa cena.
O que, tipo assim, mano, por que eles colocaram isso? Tá ligado? Eles podiam ter botado, sei lá, mano. O plot do filme é o quê? O ladrão? Eu não entendo. Eu também só não entendi do porquê toda vez o Hank se transforma em Buck, surge um tornado em volta dele. Toda santa vez. Beleza. Cara, eu preciso interromper a lore do filme para ressaltar uma coisa. O áudio desse filme é tão podre, é pior do que os dos meus vídeos, pra você ter uma noção. Cara, parece que ele foi gravado em casa. Sério, parece que os caras foram pra um quarto vazio. Tipo assim, a casa vazia, aquelas casas abandonadas vazia, que não tem porra nenhuma, só tem poeira. E botaram um gravador e ficaram 2 metros de distância do gravador. Sem sacanagem. Bom, a polícia vai até a casa de Hank entregar a carteira dele, que foi achada junto à cena do crime. Até que um dos policiais começa a suspeitar do Hank e que ele poderia estar envolvido no crime e começa a interrogar ele. Mas como eles não tinham nenhuma prova contra ele, simplesmente foram embora e deixaram a carteira dele. Porém, antes de saírem, o Hank apertou a mão desse policial e acabou deixando a mão desse policial suja com uma coisa roxa. William F. Bom, e por algum motivo o Hank decidiu voltar à cena do crime só pra ficar olhando pra ele bagunçando o cabelo. A atuação desse filme é uma merda. A polícia vendo isso decidiu prendê-lo, porém o Buck retorna e começa uma perseguição pela cidade da polícia e a mídia atrás do Buck. Sério, eles ficaram 10 minutos só nisso em loop, do Buck quebrando carros em tela verde, não sei o que lá. Ele joga um carro numa das policiais, explode um helicóptero. Explode um monte de coisa, quebra um monte de coisa em efeito e depois de 10 minutos acaba. O Hank então ele é capturado e levado para uma prisão, após voltar à sua forma humana. Aquele policial que ficou com a mão manchada de roxo, querendo vingar sua amiga de trabalho, ele resolve matar o Hank dentro da cela. Porém, o General Darwin aparece e leva ele para fazer diversos experimentos, já que ele conseguiu os resultados que tanto queria. O general até concede a permissão para que Hank se casa com Hannah. Porém, o Hank recusa, já que agora ele é um monstro. Porém, o que ele não sabe é que criaram um antídoto contra o soro. Porém, só irão dá-lo se ele salvar o mundo do Dr. Catlove, que do nada resolveu explodir a lua. Meu malvado favorito. E uma coisa que eu queria falar antes que eu acabe esquecendo é comentar que o Hank tem uma tatuagem muito parecida àquilo que o Crash usa no Crash of the Titans. Então o Hank parte em busca da entrada da base do Doutor e que eu acho que foi aqui que eles começaram a perder a linha. Eles começaram a jogar um monte de coisa do nada, uma coisa nada a ver com nada na tela. Por exemplo, um arco-íris com um duende embaixo, uma pessoa jogando um golfe. Acho que eles começaram a ver que no programa de software tinha um monte de animação pré-pronto e falaram assim, isso aqui vai parecer tecnológico, vou botar aqui. Bom, então o Buck finalmente acha a base do Dr. Catlove e acha a namorada dele, ou esposa, sei lá o que é isso aí, e do porquê que ela tá no filme. E por algum motivo ela tá vendada. Então ela começa a achar que o Buck é o doutor e ele começa a passar a mão nele. Mas ela acaba descendo um pouco a mão, vocês sabem para onde mete. Você cresceu mais do que da última vez que brincamos. Esse filme é de família, family friendly, hein, meu parceiro. Só que aí o Buck, ele viu que o anel dessa mulher é o mesmo anel de noivado que ele tinha comprado pra Hannah. Aí do nada ele mete um soco de graça nela, como se ela tivesse culpa. E mata a mulher. Aí do nada corta pra isso. Mano, isso aqui parece muito aqueles NPC do FNAF World, mano. O Buck acha o Dr. Catlove, mata ele com uma pisada e sai de lá, comunicando o General Darwin que completou sua missão. Até que do nada, um avião começa a bombardear o castelo. O general fala pro Hank que na verdade não existe antídoto nenhum, e que na verdade quem estava dando verba pro projeto era o Catlove, para tentar achar uma cura para sua disfunção erétil. Então o general decide matar o Hank com uma bomba. Só que aí ele consegue sair com vida após se transformar em Buck. E novamente, os únicos 2 editores desse filme perderam a linha novamente. Após intensas cenas de animações sem sentido algum, o Buck acaba sendo atingido por uma bomba atômica. Tudo parece ter acabado para o nosso terrível Buck, o nosso pequeno Buck, o nosso incrível Buck. Só que ele aparece magicamente na sala de Hannah e finalmente pede ela em casamento.
Porém, o general aparece, os dois começam a brigar, vão em direção à sacada da casa e os dois acabam caindo de lá de cima e morrendo com a queda. Bom, o filme acaba com a Hannah indo levar flores para o túmulo de Hank. Logo após ela ir embora, aquele policial careca que ele tentou matar na cela também vai ao túmulo de Hank zombar dele. Até mesmo ele começou a urinar em cima do túmulo de Hank, até que do nada a terra se abre e o Buck acerta o policial com 2 socos na cabeça. E o filme acaba sem cena pós-créditos, com possível gancho para uma sequência, graças ao nosso bom Deus. Sim, esse foi o roteiro mais rápido que eu já vi para um filme. E a minha review também não tem muito o que agregar, porque literalmente não tem nada que possa agregar nesse filme. Literalmente o meu roteiro foi de 4 páginas. Talvez um dos roteiros menores que eu já tenha feito. Esse foi o incrível Buck. Cara, por incrível que pareça, esse filme, segundo o diretor, não era pra ser um filme paródia ruim. Ele realmente quis fazer um filme bom. Só faltou tudo, né? Então foi isso, rapaziada. Se vocês gostaram de ver essa review sobre esse filme bucha, deixa o like, se inscreva no canal e diga nos comentários se vocês já tinham visto falar desse filme, já que eu só fui descobrir esse filme graças ao Raposito, que eu vi ele reagindo a um vídeo de os piores filmes já feitos e apareceu esse maldito desse filme. Então muito obrigado, Raposito, por ter feito eu perder 1h15 da minha vida vendo esse filme bucha. Então foi isso, tamo junto, rapaziada, e até os próximos vídeos. Fui.